Salve, salve, galera universitária de todo o Brasil! Eu me chamo Patrick Gomes e você está no seu canal de Biologia Geral, chamado de Biolo Dúvidas. E hoje, dando continuidade aí ao curso de Parasitologia, eu chamo o curso porque eu já gravei uma série de vídeos sobre esse assunto e então eu estou chamando de curso. Então, aqui na descrição eu vou estar colocando para vocês os links das aulas que eu já gravei de parasitologia para ensino superior. Mas, Patrick, eu não estou no ensino superior, eu estou no ensino médio, pré-vestibular. Essa aula vai me ajudar? Mano, todo e qualquer tipo de aula ajuda o aluno com certeza. Mas é claro que alguns termos, algumas nomenclaturas que eu venha a utilizar durante esta aula, quem está estudando isso na faculdade vai ter uma melhor assimilação, sem contar também que o nível das informações é um pouco mais detalhado. Então eu considero que para quem está no ensino superior, essa aula aqui é ideal. Mas se você é um estudante de ensino médio ou de pré-vestibular que quer se aprofundar no assunto, vem comigo aí sem ter medo, tá? Vem sem medo que tu também vai entender aqui muita coisa. Na aula de hoje eu vou falar sobre a amebíase, especificamente da Entomoeba stolítica. Então, gente, essas aulas dão um trabalho danado para gravar, então já vai deixando o teu dedo aí no like e comentando também, tá? Comenta, me motiva, coloca para mim aí embaixo uma mensagem motivacional para eu não parar de postar conteúdos para vocês, tá? Bom, eu já gravei aulas sobre diversas doenças, né, que nem eu falei que tá aqui na descrição, e a amebíase é uma doença que é meio que esquecida, mas é uma doença que tem um grande potencial epidemiológico. Eu vou estar comentando isso daqui a pouco. Então, muita gente tem essa doença. Entretanto, esse protozoário, ele pode ter vida livre. Então, ele pode não fazer mal a ninguém. E apenas uma parte deles é quem, de fato, pode transmitir a doença. Essa doença, muitas vezes, ela é assintomática, mas ainda assim é uma endemia. É uma doença que está presente aqui no Brasil. É uma doença muito comum em situações que existem baixas condições sanitárias. E para começo de história, já coloquei aqui para vocês essa capa de trabalho científico, aqui esse resumo, onde coloca a amebíase no contexto da emergência, análise do perfil de interação e morbimortalidade dos estados brasileiros em 5 anos. E aqui você vê, eu não vou estar lendo, é claro isso, eu coloquei só para justificar o porquê que eu estou falando dessa doença, né? Porque muitos acham que é uma doença que não aflige tantas pessoas, mas esse artigo aqui fez esse panorama de 5 anos e não é bem assim. Então essa doença aqui, sim, você pode ver aqui os estados, ó, Pará 4.379, aqui você vê Maranhão, 4.000. Então aqui você vê os estados que têm essa doença e por essa razão é que eu enfatizo que isso é uma justificativa da importância de estudarmos sobre esse protozoário, sobre essa patologia e sobre o ciclo biológico desta doença, tá? Então vamos lá. O principal ponto em questão é a falta de saneamento básico. Então, esse lance as pessoas não entendem. Essa falta de saneamento básico corresponde justamente ao contato com fezes. Então, muitas vezes tem lá o pessoal acaba defecando na terra, essa terra acaba sendo adubo para plantações e o cisto acaba sobrevivendo a essas condições e devido também a lavar errado, não passar por condições de higienização específica, você acaba ingerindo o cisto. Então, de antemão, eu digo logo para vocês que a amebíase consiste na ingestão de cisto, que é o que também acontece com outros tipos de parasitas. Alguns podem até entrar pela pele, como no caso da esquistossomose, outros podem entrar através da picada, como no caso do Trypanosoma cruzi, mas aqui no caso é ingestão, então você acaba ingerindo. E uma consequência da amebíase, diferente dos outros parasitas que causam reações inflamatórias, então o nosso corpo também vai contribuir para o aparecimento de alguns sinais e sintomas, aqui é diarreia, uma diarreia muito, mas muito complicada mesmo, não é semelhante à cólera, mas é uma diarreia que também vai ter secreção de sangue, é uma diarreia que vai ter muitas cólicas intestinais.
só que na maioria dos casos essa doença ela é assintomática, tá? Então, todas as espécies do gênero Entomoeba vivem no intestino grosso de humanos e animais. Então, perceba que, é como eu falei na aula passada, a gente acaba imaginando que essas doenças elas só acontecem com a espécie humana, mas também outros animais acabam também tendo consequências, até piores, tá? E também tem espécies que acabam utilizando aquele animal como hospedeiro definitivo e o humano acaba não sendo hospedeiro para aquele tipo de parasita, tá? E aqui você vê nesse quadro aqui, essas informações aqui eu tirei do livro, até gosto de dizer para vocês, o livro que eu utilizo para ministrar essas aulas é o livro do David Pereira, que é de parasitologia humana, tá? E, gente, uma coisa bem errada, tá? Caso você queira esse livro, ó, não pode dizer isso para ninguém. Aqui tem o WhatsApp do canal, tá? Você pode manter contato comigo que eu mando para você esse livro aí em PDF. Eu sei que isso é muito errado, mas, ó, fica entre a gente, pelo amor de Deus, não sou preso, tá? Então aqui, de acordo com o livro, ele coloca aí algumas espécies que atacam animais e também atacam a espécie humana. Eu coloquei aqui em amarelo espécies que atacam a espécie humana para você poder ter em mente como nem todas as espécies acabam contribuindo para que isso aconteça. Então, eu tenho a Entamoeba com cistos contendo 8 núcleos. Uma coisa interessante é que as Entamoebas elas vão ter uma diferente quantidade de núcleo, dependendo do tipo de espécie, tá? Então aqui eu tenho as Entamoebas contendo 8 núcleos, que envolve o chamado grupo coli, que é a Entamoeba coli, que no caso ataca homens, eu destaquei o homem em amarelo, tem a Entamoeba muris, tem a Entamoeba essa muris no caso pega roedores, e a Entamoeba Gallinarum ataca as aves domésticas. Tenho também a Entamoeba com 4 núcleos, que também são chamados de grupo histolítica. Aí nós temos aí de 4 núcleos, é bom você até anotar isso. Não anote não, esse slide aqui eu posso mandar para você também, é só você solicitar pelo WhatsApp, tá? A Entamoeba histolítica, que é a mais conhecida, e a Entamoeba dispar, que também é muito conhecida, tá? A gente fala muitas vezes de Entamoeba histolítica e acaba esquecendo de Entamoeba dispar, e ambas aí podem sim promover a amebíase. Eu tenho essa que pega o sapo e a rã, eu tenho também a outra Entamoeba que pega cobras e répteis, e eu tenho essa daí que é de vida livre, que é o nome mais complicado. Eu também tenho a Entamoeba de cisto com um núcleo, só um núcleo. Então eu tenho aí a que pega porco, olha só, mano, porco mais uma vez aí em doenças parasitas, né? Porco que está também aí no ciclo da tênia, né? Da tênia solium. Porco, macaco, eventualmente também humanos. Ó, eventualmente, por isso que eu não destaquei, mas vou destacar aqui agora, humanos. E a Entamoeba suius, que também pega o porco, tá? E eu tenho a Entamoeba cujos cistos não são conhecidos ou não possuem. Aí eu tenho esses dois tipos, que inclusive também pega os humanos. Então, de antemão você viu que as Entamoebas, elas são, não é classificadas, mas existe uma variação de núcleos entre os tipos existentes. Então eu tenho a de 8 núcleos, eu tenho a de 4 núcleos, eu tenho a de 1 núcleo e eu tenho aqui uma quantidade de núcleos que não é conhecida ou não tem. E aí eu tenho aí a morfologia e diferença desses cistos de Entamoebas, né? Você vê ali a Entamoeba histolítica, você vê aí a Entamoeba artimani e você vê a Entamoeba coli. Essas Entamoebas eu citei ela anteriormente. E vai sim existir uma variação de quantidade de núcleos entre elas. Então as amebas citadas se distinguem uma das outras pelo tamanho do trofozoito e do cisto. Lembrando que trofozoito e cisto também vai ter o pré-cisto, tá? São estágios de desenvolvimento desse organismo. Daqui a pouco, quando eu for explicar o ciclo biológico, você vai ver que acontecem essas transformações. Pela estrutura e pelo número de núcleos. Nos cistos, pelo número e formas das inclusões citoplasmáticas. Aí eu tenho vacúolo nos trofozoítos e corpos cromatóides nos cistos. Interessante é que esse organismo não tem mitocôndria, né? Então ele vai também aí ser anaeróbio e exercendo o papel de fermentação. Ok? Então tá aí a morfologia deles. Eu não sei se as suas provas de faculdade o professor coloca para você fazer distinção
histológica desse tipo de célula. Mas fica aí para vocês esse registro, tá? Usualmente encontramos os trofozoítos no intestino, nas úlceras, que justamente vão existir por conta da presença desse protozoário, nas fezes diarreicas, os cistos imaturos ou maduros estão presentes nas fezes normais. Esse lance de fezes é tão importante, pessoal, que o próprio diagnóstico da doença, por mais tecnologia que se tenha hoje, só se evidencia quando se encontram os cistos nas fezes. Lembre disso, tá? O diagnóstico, na maioria das vezes, se dá quando se encontra o cisto nas fezes, ok? E aqui eu tenho o ciclo biológico que eu vou estar enfatizando através de imagens, tá? Essa imagem aqui é de um cisto de 4 núcleos. Então aqui é uma entomoeba histolítica, né, que tem 4 núcleos. Então os trofozoítos da entomoeba histolítica normalmente vivem na luz do intestino grosso. Então, gente, outro ponto importante, esse protozoário adora o queco, tá? Queco, que é uma das terminações do intestino grosso, podendo ocasionalmente penetrar a mucosa e produzir ulcerações intestinais ou em outras regiões do organismo, como o fígado. Eu vou destacar aqui o fígado porque o fígado é o principal órgão atingido depois do intestino, tá? Pulmão, rim e até o cérebro. Mas na maioria, 99% dos casos, é no intestino, tá? É bom você saber disso. 99% dos casos é no intestino, são anaeróbicos, não tem mitocôndrias, fazem fermentação. A locomoção se dá através de pseudópodes, tá? E a ingestão de alimentos por fagocitose e pinocitose. Partícula sólida, fagocitose, partícula líquida, pinocitose. E a sua divisão se dá por bipartição, ou seja, uma divisão parecida com a divisão de bactérias. Patricão, esse negócio aí quando está dentro do nosso corpo, o que é que ele faz? Mano, além dele liberar algumas toxinas que vão promover reações inflamatórias, reações imunológicas, né, que eu também posso chamar assim, esse cara adora comer hemácias, tá? Come hemácia, come bactéria, a própria presença de bactérias, dependendo do tipo de bactérias no seu intestino, elas podem ser potencializadas, tá? Então, a presença desse organismo aí, em casos que ocorre a questão da doença, eles acabam contribuindo para todo um desequilíbrio hospedeiro-parasita. Porque, na verdade, a doença, ela se manifesta por conta de uma infinidade de fatores. 80% a 90% é assintomática, você não sente, o seu próprio corpo acaba aí tomando de conta de eliminar esse parasita, mas é claro que a ingestão de alguns medicamentos também vai contribuir para a sua eliminação. Mas é um parasita que vive de fato em intestino grosso, promovendo diarreia, ulcerações, secreções mucossanguíneas. Olha o nome, mucossanguíneas. Mano, só pelo fato de eu ter lembrado desse nome, deixa o like. Na moral, mano, deixa o like. Beleza? E aí tá o ciclo biológico, uma imagem que é padrão, você vê essas imagens em qualquer livro. E essa imagem aqui do lugar do canto direito, eu coloquei a questão de que você ingere alimentos que contêm o cisto, e o cisto acaba passando por seu trato digestório, gastrointestinal, atingindo o intestino grosso, e lá é onde vai se fixar. Então a transmissão direta ocorre através do contato com fezes infectadas, alimentos contaminados devido à manipulação com falta de higiene. Duas coisinhas você deve estar pensando. A primeira é como ainda desde hoje acontece contato de alimentação com fezes. Sim, acontece, acredite. Falta de saneamento básico faz com que isso aconteça. E manipulação devido à falta de higiene. Muitas vezes você compra aquela fruta ou legume no mercado, você não sabe a origem que aquilo tem. Quando chega em casa você acaba não limpando, não lavando, ou até mesmo comendo a fruta no meio do caminho, quando de repente pode acontecer aí o contágio, tá? E acontecerão diversas transformações a partir desse contágio. A transmissão indireta dos quistos é mais frequente nas zonas com más condições sanitárias, como os campos de trabalho não permanentes, então também ligados aí à falta de saneamento básico, tá? As frutas e verduras podem contaminar-se quando crescem em terra fertilizada com adubo humano, são lavadas com água
contaminadas ou são preparadas por alguém que está infectado. Ou seja, lavar com água também contaminada é um perigo, porque o cisto pode se aderir à fruta ou ao legume, ao que você vai comer, tá? Agora sim, né, numa visão mais parasitológica, é monoxênico, ou seja, só vai possuir um hospedeiro, tá? O homem aí vai acabar sendo, o organismo em si vai acabar sendo exclusivo para o desenvolvimento deste organismo, tá? Heteroxênico é quando tem aí uma fase sexuada e assexuada, variando de hospedeiro definitivo para hospedeiro intermediário. No ciclo encontramos uma série de estágios: trofozoito, pré-cisto, cisto e metacisto. Essas nomenclaturas, para quem já vem estudando parasitologia, não é uma coisa tão nova assim, né? As formas dos protozoários, elas sempre têm a mesma nomenclatura. Cisto, metalacístico, no caso de outras doenças, trofozoito. Então, essas nomenclaturas são muito comuns. Então, a ingestão de cisto acontece e a transformação desse cisto vai acontecer no trato gastrointestinal. Como, por exemplo, você ingere o cisto se torna um metacisto, o metacisto torna-se um trofozoito. Esse trofozoito pode novamente dar origem a cisto. Isso tudo por reproduções assexuadas, tá? Divisão binária, como eu coloquei agora há pouco. Então, uma célula origina outra célula. O cisto acaba aí saindo da fase de cisto, entrando na fase de metacisto, o seu citoplasma aumenta e as transformações no seu interior também é visível nesse estágio, até que se torne um trofozoito, e esse trofozoito ele pode sim promover aí, também todos aqui podem promover reações imunológicas, é claro, mas o metacisto e o trofozoito são aí fases que podem se levar ao aparecimento de úlceras, tá? Na imagem aqui no canto direito você vê justamente isso, tá? Uma colonização é reprodução, né, do organismo no intestino, tá? E vai promover diarreia, tá? E ele também vai ficar localizado também no queco. O queco, que é uma região do intestino grosso. E lá vai promover diversos tipos de consequência. Para essa doença não é comum a existência de febre, tá? Febre não é algo tão comum. Nem febre e nem o aparecimento de mancha no corpo. O que vai existir de fato são diarreias muito fortes, ok? Em geral ficam aderidos à mucosa do intestino, vivendo em comensal. Então aí é que tá, ó. Eu quero que você entenda uma coisa importante. Na maioria das vezes, esse protozoário ele pode viver dentro do nosso corpo, viver de uma forma comensal, que é no caso se alimentando de detritos dentro do nosso corpo, e ser assintomático, tá? Em outros casos, eles podem assumir uma forma parasitária. Eles podem sim matar células do nosso corpo. Então esse nome comensal vem de comensalismo, que é uma relação ecológica até do tipo interespecífica e harmônica, uma vez que uma espécie acaba se alimentando de detritos deixados por outra espécie, mas nem sempre isso acontece. O protozoário pode sim fazer mal, levando a consequências como se alimentando de hemácias, beleza? Eliminando também detritos e bactérias, ok? Então, o ciclo patogênico vai depender do desequilíbrio parasito-hospedeiro. O trofozoito invade a submucosa intestinal, multiplicando-se ativamente no interior das úlceras e podem, através da circulação porta, atingir órgãos como fígado, posteriormente pulmão, rim, cérebro ou pele, causando amebíase extraintestinal. Essa amebíase extraintestinal ela é muito mais rara, tá? O mais comum são as amebíases intestinais. A transmissão ela vai se dar de forma de ingestão de cisto, né? Não vai acontecer a perfuração que nem acontece na esquistossomose, não, isso não vai acontecer, aqui é ingestão. As manifestações, como eu falei agora há pouco, elas são manifestações intestinais assintomáticas. 90 a 80% dos casos, elas são assintomáticas. Em casos sintomáticos, inicia-se com a fase aguda, tá? Levando ao aparecimento de diarreias bem severas, mas depois acontece a mudança para uma fase crônica, diminuindo os sintomas, tá? O diagnóstico, ele é feito a partir de exame de fezes.
O exame laboratorial também busca encontrar alguma fase, alguma forma da fase de vida desse organismo, tá? A profilaxia disso é evitar lugares que tenham falta de saneamento básico, tá? Higienização dos alimentos, aquecer a água antes de ferver a água, né? Antes de bebê-la, dependendo do lugar que você se encontre, tá? E o tratamento, ele vai ser dividido em 3 grupos. Os amebicidas que atuam diretamente na luz intestinal, os amebicidas tissulares e os amebicidas que atuam tanto na luz intestinal como nos tecidos. Pessoal, é isso. O meu objetivo aqui foi te dar um parecer geral sobre essa doença, tá? Afinal, gente, é uma aula de 20 minutos. Não esperem também que vai ser uma aula da faculdade, né? Detalhe, caso você queira esse slide aqui para fazer alguma apresentação, pode pedir para mim que eu faço questão de mandar para você sem custo nenhum, tu não precisa dizer que pegou comigo, porque meu foco aqui é te ajudar, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!